Bom dia, que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. Falando aqui mais uma vez do meu estúdio móvel, aqui na cidade universitária, meu local de trabalho. Hoje eu gostaria de falar com vocês, amados, sobre nós termos disposição para fazermos a vontade de Deus. E eu gostaria de ler para vocês um trecho da palavra de Deus que se encontra no capítulo 21 de Mateus, do verso 28 até o verso 32. Amém? Se você tiver aí com a tua Bíblia, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas se você estiver aí com a sua Bíblia, acompanhe aí a leitura. Amém? Vamos lá. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, lhe disse: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha ou lavoura. Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, arrependido, foi. Dirigindo-se depois ao outro, lhe disse a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, lhes responderam. E Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não cresces nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Sabe, irmãos, eu estava ouvindo essa palavra, a história de um pastor que, dirigido pelo Espírito Santo, foi pregar para num prostíbulo. Ele teve uma direção de Deus e foi pregar lá. Depois eu posso deixar a descrição do vídeo aqui para você poder ver o vídeo também. Sabe? Eu vejo e eu vi o vídeo, né, melhor dizendo, ou assisti, melhor dizendo, que muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós somos às vezes tão pressionados por, às vezes, familiares que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, por colegas de trabalho, até mesmo por irmãos, infelizmente, da igreja, do convívio, né, do nosso convívio. E aqui, Jesus, ele está trazendo uma parábola onde o pai tinha 2 filhos. E ele chamou os 2 para trabalharem na sua lavoura. E como nós vemos aqui, o primeiro disse: Não, pai, eu vou. Aliás, o primeiro disse, o filho mais velho disse: Não, pai, eu não quero, não estou afim, hoje eu não quero trabalhar, manda os seus empregados e etc. Tal. Mas, arrependido, foi. Porque ele viu a importância do chamado do pai. Ele precisava estar aí. Ele entendeu, do meu ponto de vista, que tudo aquilo ali, um dia, ia ser a sua herança também. E o segundo filho, que diz todo: Não, vamos lá, vamos, não, pai, pode deixar, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo, tal. E acaba não indo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos assim. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não entendermos o reino de Deus,
se nós não procurarmos diligentemente entender o que Deus está fazendo na terra e no nosso meio, nós vamos ser como esse segundo filho aqui que disse que topa tudo, sabe? Muitas vezes nós vemos crentes, né? Que não, vamos fazer, vamos acontecer, vamos isso, vamos aquilo, estamos junto e bola para frente, mas muitas vezes quando o pastor ele faz um apelo para que nós venhamos a nos enganjar, ou melhor, trabalhar, né, na seara, seja em qual ministério for, naquilo que Deus tem um chamado para você, muitos de nós, num primeiro momento, nós falamos, ok, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Mas, na verdade, na hora que o pastor faz o convite, nós caímos fora. Por quê? Porque não é fácil trabalhar na obra de Deus. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil obedecer. Por isso que nós precisamos ser diligentes, precisamos ser, como é que eu vou usar a palavra aqui? Precisamos ser resilientes com tudo que o mundo nos oferece, com tudo aquilo que nós temos ao nosso redor. Nesse vídeo que eu assisti, o pastor vai lá, ele prega a palavra de Deus, uma mulher se arrepende e a história dela é mudada. Toda a história dessa mulher, que era uma prostituta, foi mudada, foi transformada. E não somente ela, mas o marido dela também, que estava preso, cumprindo pena, fez ali uma prova com Deus, e Deus o liberta, Deus o cura de pedras nos rins, e a partir daquele momento começa uma nova família. Eu fico perguntando, né, depois que eu assisti o vídeo, eu fico perguntando, e se aquele homem não tivesse ouvido a voz de Deus? E se ele tivesse ficado mais preocupado em ouvir o que as pessoas iriam falar dele do que aquilo que Deus mandou ele fazer? Com certeza, meu irmão e minha irmã, essa mulher hoje não estaria salva. Talvez o marido dela estaria preso e vivendo na criminalidade até hoje. Mas, por causa da obediência daquele homem, daquele pastor, essas pessoas foram ganhas para Jesus. Houve festa nos céus, porque eles se converteram, eles mudaram de vida. E mais do que isso, eles passaram a se tornar agentes da palavra de Deus. Eles começaram a evangelizar, com certeza eles começaram a ganhar muitas pessoas. Isso aconteceu lá na região da Serra Gaúcha. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender que nós precisamos obedecer a Deus sobre todas as coisas. Não podemos obedecer a Deus só quando nos convém. Não podemos obedecer a Deus somente quando está tudo bem. Quando estamos com o nosso estômago forrado, quando a nossa bancária está gorda no banco, quando nós temos um belo de um emprego, uma boa casa. Então nós precisamos, sabe, muitas vezes sair da concha, sair do nosso conforto material, nosso conforto espiritual, para fazer a vontade de Deus. Então, eu sei das nossas lutas, cada um tem a sua dificuldade. Eu mesmo, amados, estava vivendo até o dia de ontem, num ostracismo, num saudosismo, de quando eu tinha 50, quando eu tinha 40 anos de idade. E
me apercebi hoje ao acordar de que eu tenho que estar contente em qualquer situação. Hoje, daqui a alguns dias eu estarei comemorando 60 anos de idade e eu quero continuar gastando os meus dias em fazer a vontade de Deus. Eu erro muito, assim como você, todos nós erramos, todos nós falhamos, mas eu quero ser como esse irmão mais velho aqui, ó, de Jesus. Quando Jesus falar para mim, vai, mas mesmo que a minha carne, porque a minha carne, amado, a nossa carne, ela não quer fazer a vontade de Deus. Essa é a grande verdade. A minha carne e a tua carne, nós não queremos fazer a vontade de Deus. A nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. Mas como esse filho mais velho aqui, eu vou. Eu vou porque eu preciso entender a vontade de Deus para essa terra. Eu e você, nós somos agentes de transformação. Amém? Nós somos agentes de cura para muitas pessoas. E eu louvo a Deus, meu irmão, minha irmã, que de uma forma ou de outra, nós temos aprendido isso. Então, que essa verdade, essa realidade de fazermos a vontade de Deus, ela venha nos tomar a cada dia, sabe? Mesmo que você não queira, faça. Quando o Senhor te pedir algo, faça. Não se deixe vencer pelas suas imaginações, não se deixe vencer pelas suas neuroses, não se deixe vencer pelos seus fracassos, não se deixe vencer pelos tantos pensamentos negativos que às vezes passam pela tua cabeça, porque pela minha passam. E eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que nenhum ser humano. Nós somos aquilo que nós somos em Deus, porque Deus tem nos aperfeiçoado. É Ele que tem falado ao nosso coração, é Ele que vai nos suprir de coragem, de intrepidez, é Ele que vai colocar a enxada ou a foice nas nossas mãos para nós irmos na lavoura, é Ele que tem nos sustentado, é Ele que vai continuar aperfeiçoando a mim e a você. Então, eu quis trazer essa palavra hoje, desse vídeo que eu assisti, eu vou deixar na descrição, porque eu acredito que nós precisamos obedecer a Deus. E nós precisamos afastar aquelas pessoas que nos impedem, sabe? Aquelas pessoas que dizem que vão fazer, mas não fazem. Aqueles que dizem que vão para frente da batalha, mas são os primeiros a bater em retirada. Como soldados de Cristo, nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, seja dentro da igreja, seja dentro de uma célula, seja no trabalho, seja na sua própria casa, enfim, seja em qualquer lugar. Nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo hoje. Então, como bons filhos de Deus, que nós sejamos mais perspicazes naquilo que Deus quer de nós. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos cooperar, porque a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. Vamos cooperar com Deus, vamos cooperar com o Evangelho e vamos fazer a vontade do Pai e alegrar o coração dele. Amém? Se você achou que esse vídeo, mensagem falou com você, e eu creio que falou, reparta, divulgue entre os seus amigos, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no meu canal, nos ajude a pregar a boa palavra de Deus,
nos ajude a sermos muitas vezes esse filho que disse que não ia, mas foi. E a vitória foi certa. Amém, queridos? Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir fazer.